Sabe, é curioso pensar nisso, mas tudo que a gente é, nossos movimentos, nossos pensamentos, tudo mesmo, no fundo é só uma dança incrível de moléculas. E hoje a gente vai dar uma espiada nos bastidores dessa dança para entender como tudo isso funciona. Bem-vindos ao mundo da bioquímica. E a pergunta que não quer calar é essa aqui. Como é que um monte de moléculas que sozinhas não têm vida nenhuma, de repente se juntam e... pronto, surge a complexidade, o movimento, a consciência que a gente chama de vida. É quase mágica, né? Vamos tentar desvendar esse mistério. Para a gente começar a entender essa história, o primeiro passo é ver como a vida se organiza. Porque, olha, não é uma bagunça, não. Pelo contrário, a vida é construída em camadas, sabe? Começando das pecinhas mais simples até chegar nas estruturas mais complexas. Vamos dar uma olhada nessa hierarquia? Imagina que estamos construindo uma casa. Primeiro a gente tem os tijolos, certo? Esses são os monômeros. Daí a gente junta esses tijolos para fazer as paredes, que seriam as macromoléculas. Com as paredes a gente monta os cômodos, que são os complexos supramoleculares. E no final, juntando todos os cômodos, a gente tem a casa inteira, a célula. É uma lógica de montagem, do simples para o complexo. Beleza! Agora que a gente já entendeu o plano da construção, vamos conhecer a equipe. São 4 tipos essenciais de materiais ou trabalhadores que fazem tudo acontecer. Cada um tem uma função super específica e, claro, fundamental. É como se fosse um canteiro de obras mesmo. As proteínas são os operários, a galera que põe a mão na massa e faz de tudo um pouco. Os ácidos nucleicos, bom, eles são os arquitetos com a planta do projeto na mão. Os carboidratos são energia, o combustível para manter todo mundo trabalhando a todo vapor. E os lipídios, eles formam as paredes e as cercas, delimitando o espaço e protegendo a obra. Olha, as proteínas são as verdadeiras estrelas da célula. Elas são incrivelmente versáteis. Elas dão estrutura para o nosso cabelo, digerem nossa comida, carregam oxigênio no sangue e até nos fazem mexer. E o mais impressionante é que são só correntes de bloquinhos, os aminoácidos, que se dobram sozinhas no formato 3D perfeito para cada tarefa. É uma engenharia molecular de cair o queixo. E se a célula é essa obra complexa, o DNA é a planta baixa definitiva. Lá está escrito tudo, cada detalhe de como construir e operar um organismo inteiro. Já o RNA, ele é tipo o mestre de obras. Ele pega um trecho da planta, o DNA, leva para o canteiro e diz para a equipe, para as proteínas, olha, é para fazer isso aqui. Ele é o mensageiro, o tradutor. Agora, os carboidratos. Basicamente, eles são a nossa fonte de energia rápida. A glicose, por exemplo, é o combustível que a gente queima para fazer, bem, tudo. E quando tem energia sobrando, a gente guarda na forma de glicogênio. Mas não é só isso, eles também servem como estrutura, tipo a celulose, que deixa as plantas firmes e... Por último, os lipídios. A característica principal deles é que eles detestam água. E essa aversão é a chave de tudo. É por causa disso que eles formam as membranas que criam uma barreira entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. Além disso, são um jeito super eficiente de estocar energia para longo prazo e também funcionam como sinais químicos, tipo os hormônios. Ok, já conhecemos os blocos de construção, mas e o ambiente? Onde é que toda essa construção acontece? A resposta é em um ambiente dominado por uma única molécula. Uma molécula tão comum que a gente nem para pensar nela, mas sem a qual nada disso aqui seria possível. Pode parecer meio óbvio, mas para pensar. De 70% a 75% do nosso peso é simplesmente água. Toda a química da vida, todas aquelas reações, acontecem mergulhadas em água. Essa abundância toda já dá uma boa pista da importância fundamental dela. Mas qual é o segredo da água? Tá tudo na sua forma. O oxigênio é meio fominha por elétrons. Ele puxa os elétrons dos hidrogênios para perto dele. Isso cria um lado da molécula com carga um pouquinho negativa e os outros 2 lados, onde ficam os hidrogênios, com carga um pouquinho positiva. Na prática, a molécula de água vira um mini-ímã. E o que acontece quando a gente tem um monte de mini-ímãs juntos? Eles se atraem. A parte positiva de uma molécula de água gruda na parte negativa de outra. Essa atração é a famosa ligação de hidrogênio. E são bilhões dessas ligações se formando e quebrando a cada fração de segundo, que dão à água todas as suas propriedades fantásticas. E essas ligações dão verdadeiros superpoderes para a água. É por causa delas que a água consegue absorver um monte de calor sem esquentar muito, o que estabiliza a nossa temperatura corporal. Elas fazem a água ser um solvente incrível, dissolvendo e transportando nutrientes pelo corpo. E tem mais, fazem o gelo flutuar, o que, aliás, impede que lagos e rios congelem por inteiro no inverno, protegendo a vida lá dentro.
E agora, olha que ideia sensacional e um pouco contra-intuitiva. A gente sempre pensa no que a água consegue dissolver, mas o poder dela também está no que ela não dissolve. É justamente porque a água repele os lipídios que eles são forçados a se juntar e formar as membranas que dão forma às células. Se a água dissolvesse gordura, as nossas células simplesmente se desmanchariam. A vida existe por causa dessa incompatibilidade. Certo, então temos todas essas moléculas, todas essas reações químicas acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente. A pergunta é, como o corpo consegue manter a ordem no meio desse caos todo? A resposta está num ato de equilíbrio extremamente delicado. Então, como é que os organismos vivos conseguem manter esse ambiente interno tão estável, tão preciso, para que toda essa bioquímica funcione como um reloginho? O segredo está em controlar a acidez. Essa acidez a gente mede com a escala de pH, e para a vida isso é uma questão de sobrevivência. A maioria das nossas moléculas, especialmente as proteínas, são muito sensíveis. Elas só funcionam numa faixa de pH minúscula. Se o pH muda um pouquinho, a forma 3D delas se altera e elas param de funcionar. É como entortar a chave de casa. Ela simplesmente não abre mais a porta. E para evitar essa catástrofe, nosso corpo usa um sistema de segurança genial: os tampões. Pensa neles como se fossem esponjas químicas. Se o ambiente fica ácido demais, a esponja absorve o excesso de ácido. Se fica básico demais, ela libera um pouco de ácido para neutralizar. O objetivo é um só: manter o pH estável, não importa o que aconteça. E o nosso corpo é mestre nisso. A gente tem vários sistemas de tampão trabalhando juntos o tempo todo. O principal do nosso sangue é o sistema bicarbonato. Dentro das células, quem comanda é o sistema fosfato. E até as próprias proteínas, como a hemoglobina, ajudam a manter o nosso pH nos eixos. E aqui está um exemplo perfeito de por que isso é tão vital. Dá uma olhada. A pepsina, uma enzima que a gente tem no estômago, só consegue trabalhar num ambiente superácido. Já a tripsina, que fica no intestino, precisa de um ambiente alcalino. As duas fazem a mesma coisa, digerem proteínas, mas cada uma é especializada para funcionar em um pH completamente diferente, otimizado para o seu lugar de trabalho. Incrível! No final das contas, é isso que a bioquímica nos mostra, que a vida, por mais mágica que pareça, é fundamentalmente um fenômeno químico. Um fenômeno absurdamente complexo, organizado, afinado ao longo de bilhões de anos, mas que segue as leis da química. Então, a gente viu os blocos de construção, a planta do projeto, o ambiente e até as regras de segurança. Conhecemos os ingredientes da receita da vida. Mas isso tudo nos leva à pergunta mais profunda de todas. Se a gente tem todos os componentes químicos, qual é exatamente a faísca que acende tudo isso e dá início à vida? Essa é a grande questão que fica.